Você conhece alguém que não sente muito bem o cheiro das coisas? Muito tem se falado sobre isso, porque esse é um dos sintomas de coronavírus. Mas existem muitas outras causas, que nem todos sabem. Nesse vídeo, vou falar sobre a perda do olfato, ou anosmia. Quando você deve suspeitar, as causas, grupos de risco, tratamento e muito mais. A primeira pergunta que você deve saber responder é: quando você deve suspeitar que está com perda de olfato? Se você tiver a perda total do olfato, chamamos de anosmia. E provavelmente você irá perceber com mais facilidade, porque você deixa de sentir o cheiro totalmente das coisas. Quando a pessoa diminui o olfato, mas ainda sente um pouco do cheiro, é o que chamamos de hiposmia. E fica mais difícil perceber. Nesse caso, algumas dicas podem te ajudar. Como está seu paladar? O paladar está muito ligado ao olfato. Por isso, é esperado que sinta menos o gosto dos alimentos e tenha menos apetite. Nos casos mais graves, a pessoa até pode perder peso. Você deve verificar ainda se está colocando muito mais sal ou outros temperos na sua comida, com a intenção de dar mais gosto ao alimento. Você já comeu algo estragado ou queimado? Sem sentir o cheiro, a pessoa com problema de olfato não consegue perceber quando um alimento não está bom para comer. Como está seu olfato? Verifique se está sentindo cheiro mais fortes, por exemplo, como cheiros de café ou sabonete. Se notar essas características, é recomendado procurar um médico para entender a causa do problema, ou seja, o diagnóstico. E o que causa a perda do olfato? Antes de explicar o problema, eu preciso falar um pouco sobre como nós sentimos o cheiro das coisas. No ar, existem várias partículas que têm cheiro. Quando você inspira, ou seja, puxa o ar na respiração, essas partículas entram no seu nariz, indo em direção ao pulmão. Parte desse ar passa pelo sensor do cheiro, que é o epitélio olfatório, que fica dentro do nariz, na parte de cima, como se fosse o teto do nariz visto por dentro. Esse sensor gera impulsos nervosos diferentes, a depender do cheiro das partículas. E esses impulsos são levados para o cérebro, onde são interpretados. E aí você consegue concluir que isso, por exemplo, é o cheiro do bolo de chocolate da vovó, é o cheiro do café. Explicado esse mecanismo, fica mais fácil entender que se você não está sentindo o cheiro corretamente, existem basicamente 3 possibilidades de causa. A primeira, e muito mais comum, é que o ar não está chegando no teto do nariz, onde fica o sensor. Isso ocorre nas gripes, no nariz entupido, nas rinites, sinusite, problemas de desvio de septo, pólipos nasais e até tumores. As outras 2 possibilidades são problemas nos nervos, que levam a informação até o cérebro, e o terceiro, o próprio cérebro. Existem várias doenças que podem causar problemas nesses 2 lugares. Dentre estas, vou destacar diabetes, doença de Parkinson, demências, esclerose múltipla, traumas na cabeça, pessoas que fizeram radioterapia, esquizofrenia, algumas medicações como alguns antibióticos e medicações para a pressão e outras causas. O coronavírus e outros vírus que causam gripes e resfriados podem afetar também o nervo olfatório. Você deve ficar atento a outros sintomas que podem sugerir cada uma dessas possibilidades. Um outro aspecto que você deve avaliar e que pode ajudar a entender a causa da anosmia ou hiposmia é o tempo de duração dos sintomas. Nos casos infecciosos ou alérgicos que eu falei, é esperado que a perda do olfato passe em um intervalo de semanas. Nos casos neurológicos, esse problema pode ser permanente e muitas vezes até progressivo. Além disso, você deve saber que existem pessoas que têm maior risco de ter esse problema que outros, a depender dos fatores de risco. Você fuma? O cigarro pode alterar o epitélio olfatório. Qual a sua idade? O envelhecimento pode afetar o olfato. Só para você ter uma ideia, após os 60 anos, metade das pessoas já tem perda do olfato. E após os 80 anos, esse número pode chegar até 70%. Se você perdeu o olfato, o que você deve fazer? Na fase de pandemia do coronavírus, se você perder o olfato, a principal hipótese nesse momento é que você esteja com infecção pelo coronavírus. Nesse caso, você entra no grupo dos suspeitos
e assim você deve ficar atento aos outros sinais clínicos que sugerem essa doença, como coriza, mal-estar, febre, cansaço, tosse seca e especialmente aos sinais de alerta, como falta de ar e sonolência. Nesses últimos, você deve procurar o pronto-socorro. Em todos os casos, o ideal seria fazer o exame diagnóstico e, se confirmado, permanecer em isolamento, sem contato com outras pessoas, por 10 dias a partir do início dos sintomas e mais 3 dias que você não apresente febre e sintomas respiratórios. Dando positivo o seu exame, é recomendado que as pessoas com que você teve bastante contato também sejam testadas. Não sendo esse o caso de perda aguda de olfato, principalmente nos casos recorrentes ou mais crônicos e persistentes, você deve procurar um otorrinolaringologista para uma avaliação adequada. Em muitos casos, exames complementares, como nasofibrolaringoscopia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, podem ser necessários para o correto diagnóstico e tratamento. Em uma sociedade em que um dos principais problemas é a educação e falta de conhecimento, principalmente na área da saúde, trazer informação correta e com uma linguagem simples é a forma que achamos mais eficaz de cuidar da sua saúde e da saúde da sociedade. Assim, você consegue diagnóstico mais preciso, mais rápido, diminuir filas de atendimento, prevenir doenças e a sociedade como um todo é beneficiada. Você sabia que a diminuição ou ausência do olfato pode ocorrer em até 70% das pessoas com Covid-19? Fique atento.